Qual é a melhor meta de estudo que você pode traçar? Seria quantidade de horas estudadas por dia? Quantidade de páginas lidas por hora? Quantidade de questões feitas ou ritmo de questões por hora ou percentual de acerto? Qual que é a melhor forma de traçar uma meta? Qual é a melhor meta e como alcançá-la? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Todo começo de ano a gente quer fazer diferente, quer fazer melhor e fica difícil fazer um ano melhor se você não souber onde é que você quer chegar. Então, traçar metas é fundamental. Mas você que estuda para concurso ou vestibular, alguma outra coisa, qual é a meta que você deve traçar? O que funciona melhor? Todo mundo quer ler mais horas por dia, quer ler mais páginas por hora, quer fazer mais questões ou acertar mais questões. E o que é mais quantitativo e o que permite que você consiga correr atrás do resultado? A sua meta tem que ser uma coisa que você deseja e tem como alcançar. Ela não pode ser consequência de uma outra coisa. Então, vamos analisar. Essa é uma pergunta que eu tenho recebido recentemente e eu vou te ajudar agora a traçar uma boa meta para o ano que começa. Quantidade de horas estudadas por dia é uma coisa muito importante. Você tem que estudar o máximo que você puder de forma sustentável. Leva sempre isso em consideração. Não é para você morrer de estudar, não é para você chegar à exaustão e cair duro no chão babando. Então você tem que identificar qual é o ponto ótimo. Isso aqui é o máximo que eu consigo sendo uma pessoa normal, não tendo uma crise existencial ou física. Quantidade de horas estudadas no dia é muito legal. Mas isso tem um limite, esse limite não é muito longe, tá? Se você está fazendo, se você tem um dia inteiro para estudar e você está estudando 4, 5 horas por dia, você pode não estar tão longe assim do seu limite. Eu tinha largado o meu emprego para estudar e dentro de casa eu comecei fazendo 4 horas líquidas por dia. Fui aumentando aos poucos até 6 horas. Eu não conseguia fazer mais do que 6 horas líquidas por dia de estudo e me senti bem. Então eu encontrei o meu limite. Tem gente que não estuda, não trabalha e não estuda fora, né? Fica só em casa estudando para concurso e faz 7, 8 ou 9 horas líquidas. Cada um conhece a sua realidade, sabe do que é capaz, não interessa se a pessoa está fazendo isso ou não. Você vai fazer o que funciona para você. A caminhada é longa e você tem que conseguir cumprir isso de uma forma sustentável. Então a quantidade de horas estudadas por dia não é uma meta muito boa, porque você tem que estudar no seu ponto ótimo e você vai identificá-lo experimentando, na prática. Você vai fazer 4 horas, semana que vem você tenta fazer 4 horas e meia por dia, aí na outra semana você tenta fazer 5, pô, 5 não deu, fiquei muito cansado ou cansada, não deu certo, me atrapalhou, dormi mal, opa, volta para 4 horas e meia então. Identifica isso aí, não adianta falar, não, eu quero estudar 6 horas por dia, pode não ser uma carga horária suficiente para você. Então, na minha opinião, vai sempre experimentando jogar essa carga horária mais para cima, mas respeite o seu limite. Essa não é uma boa meta para o ano. A quantidade de páginas lidas por hora é um pouco mais interessante. Todo mundo tem o seu ritmo de leitura, mas dá para melhorar na maioria das vezes. Se você estiver lendo em voz alta, para agora, imediatamente, não leia em voz alta, tá? Se você não estuda há 10 anos e está começando a estudar desde a semana passada, está nos primeiros dias, tudo bem, vai te ajudar um pouquinho na concentração e tal, mas esse é um vício muito negativo porque vai te atrapalhar demais no ritmo de leitura. A gente fala numa velocidade, mas a gente lê numa velocidade muito maior. Não fique lendo em voz alta, primeira coisa. Segundo, tem que forçar um pouquinho a barra. Você tem que se desafiar a ler um pouco mais rápido, tá bom? É uma coisa do dia a dia, toda vez que você se distrair na leitura normal, dá uma acelerada, se você se distrair, acelera de novo, aos poucos você vai se acostumar a fazer uma leitura um pouco mais rápida, funciona. Uma outra técnica que não é muito acessível, mas que funciona também, é ouvir um audiolivro e ler ao mesmo tempo, e acelerar o audiolivro. É difícil, depende do livro, onde é que eu vou conseguir aquela coisa toda, não esquenta muito com isso, se você tiver os recursos para isso, pode tentar. Caso contrário, só sua força de vontade de ler mais rápido diariamente já vai ser suficiente. A maioria dos estudantes para concurso hoje utiliza esses PDFs de cursinho online e aí um bom ritmo de leitura é no mínimo 10 páginas por hora. Ok? Fica esse patamar para você tentar alcançar. Se você estiver abaixo disso, acima disso já está bom. Tem gente que lê 15, tem gente que lê até mais do que isso, mas não precisa. O importante é você manter ali no mínimo 10 páginas por hora. Se você estiver estudando 6 ou 7 páginas por hora, lendo nessa velocidade, é possível que você encontre dificuldades no futuro, porque você vai estar avançando muito devagar, vai demorar muito a terminar de ler algumas matérias e isso vai gerar problemas. Você vai precisar revisar mais as aulas iniciais, isso vai tomar tempo e vai te atrasar
para terminar o curso. Então, vira uma bola de neve. Dá uma forçada de barra e tenta manter ali 10 páginas por hora. Quantidade de questões feitas por hora. Essa é uma métrica razoável. Ela é fundamental no dia da prova, você não pode ficar muito preso, mas existe um limite do que você consegue aumentar com relação a isso. Varia de matéria para matéria, varia de banca para banca. Por exemplo, você faz uma questão CESP, é uma assertiva só, muitas vezes em 20 ou 30 segundos você responde. Você faz uma questão de português FCC, vai demorar muito mais. Se você pega uma questão de exatas, demora muito mais, ou contabilidade. Então varia e fica difícil você dizer, não, eu tenho uma meta de 40 segundos para questões CESP de direito, a coisa começa a ficar muito complexa, muito embolada. Não acho uma boa. Acho sim que você não deve ficar tempo demais preso numa questão. Especialmente no dia da prova, essa é uma dica fundamental. Se você não souber, no dia da prova, circula e segue adiante. Deixa para voltar nessa questão depois, se der tempo. Outra coisa que ajuda no dia da prova é você colocar um Fzinho na frente da alternativa que você sabe que é falsa, que está errado, que não serve para você. Caso você tenha que reler depois essa questão, você já não vai reler essas alternativas que você eliminou, e se você tiver que chutar, você vai olhar para a questão e vai saber, opa, letra A e B, eu tenho certeza que não é. Aumenta as suas chances de acertar aquela questão. Existe também a possibilidade de traçar como meta o seu percentual de acerto. Diogo, eu quero chegar a 80%, 85% de acerto em todas as matérias. Esse é o seu objetivo de vida como concurseiro, não é só uma meta para esse ano, mas é complicado porque isso vai oscilar de matéria para matéria. Tem gente que tem mais facilidade para um tipo de matéria, como direitos, por exemplo, tem gente que tem mais facilidade em exatas, então, novamente, fica difícil você estabelecer o que seria uma quantidade, um percentual de acerto ideal. Eu, por exemplo, estudei só 9 meses para ser aprovado como auditor da Receita Federal, foi corrido e não deu tempo de ficar melhorando muita coisa não. Eu fiz o melhor que eu pude, fui fazendo muita questão e avançando na matéria. Contabilidade, por exemplo, eu nunca tive a presunção de dominar aquela horrível, terrível matéria que é a contabilidade geral. Eu fui aprendendo, fui fazendo e o que eu estava muito mal eu fui deixando para revisar depois, mas eu fui tocando o barco, fazendo o melhor que eu podia. Resultado, na minha prova eu acertei 70% das questões de contabilidade, o que não é um percentual de acerto fantástico, mas de toda forma foi suficiente para eu ser aprovado. Em outras matérias nas quais eu tinha mais facilidade, meu percentual de acerto foi muito melhor. Então, se nenhuma dessas é uma boa meta para você traçar para o ano, porque elas têm muitas variáveis, qual seria a melhor meta? Na minha opinião, a meta que você tem que correr atrás é a meta diária. É você cumprir o seu planejamento diário. Todos os dias dá aquele checkzinho de que tudo que você tinha que fazer foi feito, de que o dia não foi perdido. Ok? Existe uma regra de um youtuber que diz que é a regra de 2 dias. Você nunca pode falhar 2 dias seguidos, seja na alimentação, seja faltar musculação ou alguma coisa assim. É uma boa regra para você seguir também, mas pensa nisso e grava isso, escreve. A meta mais importante que eu tenho para o ano é cumprir a minha meta diária. Faça cada dia da forma que você tem que fazer. Eu não diria nem da melhor forma possível, mas cumpra a meta. Se você tinha que estudar 3 matérias, 90 minutos cada uma, faça isso. Se aquele dia você tinha que treinar questões, faça isso. Se era uma discursiva que você tinha que fazer, faça a discursiva. Nada vai te dar maior capacidade como concurseiro, nada vai aumentar mais o seu desempenho, o seu percentual de acerto, a sua quantidade de páginas lidas por hora, a sua quantidade de horas estudadas no dia, do que focar em fazer cada dia da melhor forma possível. Então pega o seu quadro semanal ou o seu quadro mensal, coloca lá todos os dias e se preocupe em dar aquele check de que aquele dia foi cumprido da melhor forma possível. Se não foi 100%, que tenha sido 85% ou 90%, mas que se você olhar para trás e enxergar o seu calendário quase todo com dias de metas cumpridas, eu te garanto que uma hora a aprovação vai chegar para você. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que está precisando traçar boas metas para 2020, nesse caso, que é para poder melhorar e para sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Beleza? Me fala aqui nos comentários qual a meta que você traçou para 2020 para a gente ver se tem alguma outra ideia boa também. Um grande abraço e até a próxima.